Vamos falar um pouquinho do artigo 63, mas eu já queria que você combinasse o artigo 63 ao artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. O artigo 63 diz assim: verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado da sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então, presta atenção. Ele fala, comete novo crime. Então, a gente vai ter um segundo crime após o quê? O trânsito em julgado relativo ao primeiro crime. As questões de prova gostam de confundir você. Por quê? Porque as questões de prova, muitas vezes, elas colocam assim: considera-se reincidente aquele que comete um novo crime após a condenação por crime anterior. Galera que vai fazer prova de analista, olho vivo, isso é uma assertiva errada. Por quê? Porque o novo crime é após o trânsito em julgado que tenha condenado pela prática de crime anterior. Na segunda hipótese que a gente vai trazer, vai estar lá no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. E o artigo 7º traz que vai ser reincidente aquele que comete uma contravenção após o trânsito em julgado no país que tenha condenado por uma contravenção anterior. Então, raciocina comigo. Primeiro, ele comete um crime, processado, julgado, condenado, sentença condenatória transitada em julgado, vai lá e comete um outro crime. Quando ele for condenado pelo segundo crime, ele vai ser reincidente. Segunda hipótese, ele comete uma contravenção, é processado, julgado, condenado, sentença condenatória transitada em julgado, vai lá, nova contravenção. Então, quando ele for julgado pela segunda contravenção, ele vai ser considerado reincidente. Terceira hipótese, ele vai praticar um crime, processado, julgado, condenado, sentença condenatória transitada em julgado, vai lá e comete uma contravenção. Ao ser julgado por essa contravenção, ele vai ser considerado reincidente. Repara que eu não falei nada com relação àquele indivíduo que tenha praticado uma contravenção, processado, julgado, condenado, sentença condenatória transitada em julgado, vai lá e comete um crime. Por que eu não falei dessa quarta hipótese? Porque a lei não traz nada. A lei não faz menção a nada. Então, como a lei não faz menção a nada, significa dizer que, nesse caso, ele não será reincidente. Mas guarda essa hipótese aí com você, porque a gente já vai chegar quem vai ser esse cara, tá bom? Bom, a gente vai ter, então, o artigo 64, trazendo pra gente um conceito daquilo que a gente chama de período depurador, ou a famosa prescrição da reincidência. Significa dizer o quê? Significa dizer que quando a gente fala da prescrição da reincidência, o cara foi lá, cumpriu toda a pena dele e 5 anos após o cumprimento ou extinção da pena dele, ele não cometeu mais nada. Então, atenção, vou repetir. Aquele camarada, ele foi condenado, sentença condenatória transitada em julgado, cumpriu bonitinho a pena dele, beleza? Ele terminou de cumprir a pena dele, ele vai sossegar 5 anos. E após esses 5 anos, ou seja, esse período depurador, ele volta a ser primário. Bom, nesse caso, hoje a gente tem uma discussão. Por quê? Porque quando eu estudei, e até pouco tempo atrás, dizia-se que esse indivíduo volta a ser primário, mas nunca mais ele teria bons antecedentes. Ele seria tecnicamente primário,
mas ele nunca mais teria bons antecedentes. Era isso que a gente tinha antigamente. Só que o STF decidiu no seguinte sentido: esse cara que passou por esse período de 5 anos após o cumprimento ou extinção da pena dele, quando ele tem de volta a primariedade dele, ele também volta a ter bons antecedentes. E por que seria dessa forma? Seria dessa forma simplesmente porque esse indivíduo não tem absolutamente nada no código mencionando que esse cara vai ter maus antecedentes para sempre. Usar disso seria uma analogia in malam partem. Então, o STF, nos informativos 778 e 779, definiu que esse camarada, ele volta a ser primário e ele volta a ter bons antecedentes. Tranquilo? Então, primeira consideração extremamente importante, principalmente para quem vai fazer prova da magistratura, vai fazer MP, vai fazer defensoria. Esse julgado é um julgado que ele não está tão antigo assim. E esse tem sido um entendimento reiterado. Então se liga, tá? Se liga nisso. Por quê? Porque por muitos anos entendeu-se que ele voltava a ser primário, mas que ele nunca mais teria bons antecedentes. Hoje, esse entendimento mudou. Ele volta a ser primário, volta a ter bons antecedentes. Repara que o artigo 64, ele fala que quando o indivíduo tem a concessão do sursi, ou quando ele tem a concessão do livramento condicional, o período depurador de 5 anos vai ser contado da data da concessão do benefício, se não houver revogação. Então, vamos primeiro conversar o que é sursi. Que, aliás, meu pacote anticrime em breve está para sair aí, minha segunda turma, e tem coisa muito legal para a gente conversar sobre as alterações do direito penal no pacote anticrime, tá? Bom, voltando à história do sursi, quando a gente fala do sursi, na verdade, o sursi vai acontecer nas hipóteses do artigo 77 do Código Penal, quando a pena aplicada na sentença for igual ou inferior a 2 anos e não coube substituição pela pena restritiva de direitos, tá? Então, nesse caso, quando isso acontecer, o que é importante você lembrar? É importante você lembrar que naquele momento, quando ele está em sursi, houve uma sentença condenatória transitada em julgado contra ele. Mas o objetivo do Estado foi não deixá-lo mantido no cárcere. O objetivo do Estado, do legislador, foi justamente fazer com que ele venha a cumprir de outra forma aquela penalidade que lhe foi imposta. Então, o que vai acontecer? Concedido o sursi, o período de prova vai ser concedido. E dependendo da espécie de sursi, uma vez terminado o período de prova, ele vai ter extinta a pena dele. O que o artigo 64 está trazendo para a gente? O artigo 64 está dizendo o seguinte: olha, ok, concedido o sursi, a partir do momento em que esse indivíduo cumpriu esse período de suspensão, sem que houvesse a revogação, eu passo a contar o período depurador não de quando houver a extinção da pena, mas aquele período de 5 anos passa a ser contado da data da concessão do benefício. A mesma coisa você vai raciocinar no que diz respeito ao livramento condicional. Só que, cuidado, no sursi ele não entra em cárcere para cumprir. No livramento condicional, ele está cumprindo a pena dele. Então, quando a gente fala de livramento, no livramento ele está adequadamente cumprindo ali a pena dele. Quando ele preenche requisitos objetivos e subjetivos do artigo 83, e atenção, porque o pacote anticrime andou mexendo nisso aí, quando ele
cumpre os requisitos do 83, o que vai acontecer? Ao cumprir os requisitos do artigo 83, ele vai cumprir o restante da pena dele em livramento condicional. Então, ao cumprir o restante da pena em livramento condicional, o tempo que resta a cumprir da pena é que é computado para fins de livramento. Assim, tanto quanto no sursi quanto no livramento condicional, se no término do benefício eu não tiver nenhuma revogação, o que vai acontecer? Não tendo nenhum tipo de revogação, nesse caso, ele vai contar o período depurador quando houver a concessão do benefício. Então, o período depurador não vai para o fim da pena, mas sim quando houver a concessão do benefício. Então, cuidado, porque a gente tem no 64 3 hipóteses distintas. A primeira hipótese diz respeito aos 5 anos contados do fim da pena. Então, ele cumpriu toda a pena dele e após o término da pena, ele vai ter que aguardar 5 anos. Na segunda hipótese, quando houver um livramento condicional, os 5 anos são contados da concessão do benefício se não houver revogação do livramento. E na terceira hipótese, os 5 anos são contados da concessão do sursi se não houver revogação. Pois bem, então, nesse caso, a gente viu que ele volta a ser primário e volta a ter bons antecedentes. Só que aí a gente deve estar se perguntando, muitos de vocês já devem estar assim, mas peraí, Cláudia, nesse caso, a gente vai ter uma situação dessas, trazendo qual conceito para maus antecedentes? Né? Então, a tua pergunta agora vai ser o quê? Qual é o conceito de maus antecedentes? Porque ele me esvaziou. Veja, a súmula 444 do STJ diz que é vedada a utilização de inquéritos policiais em curso e as ações penais em curso para fins de agravamento da pena base. Então, eu não posso considerar isso aqui como maus antecedentes. Então, na súmula 444 do STJ, eu não posso considerar como maus antecedentes inquéritos policiais em curso, nem ações penais em curso. Pois é. O que eu vou considerar, então, como mau antecedente, se naquela hipótese que a gente falou, que ele volta a ser primário, ele também volta a ter bons antecedentes? Bom, o primeiro caso é aquele que no iniciozinho eu falei para você guardar. Ou seja, o cara comete uma contravenção, tem uma sentença condenatória transitada em julgado por essa contravenção, vai lá e comete um crime. Ao ser julgado por esse crime, o que a gente fala? Ele não mais terá bons antecedentes. Ele não vai ser reincidente porque a lei excluiu essa hipótese. Mas ele não mais terá bons antecedentes. Segunda situação. Eu tenho 2 condenações anteriores diferentes transitadas em julgado em face desse indivíduo. Então, eu tenho 2 condenações anteriores transitadas em julgado em face desse indivíduo. O que eu faço na hora da aplicação da pena? Eu posso utilizar uma para fins de maus antecedentes e a outra para fins de reincidência. Repara que eu tenho 2 distintas, tá? Então, nesse caso, não há problema algum de eu utilizar como maus antecedentes. E eu tenho uma terceira hipótese. Quando ele cometeu um primeiro crime, foi sentenciado, esse crime começou a fluir, cometeu esse primeiro crime, ele praticou um segundo crime. Quando ele cometeu o segundo crime, depois, o processo relativo ao segundo crime fluiu. Quando o processo relativo ao segundo crime fluiu, ele foi processado, julgado, condenado, sentença condenatória transitada em julgado relativa ao segundo crime, e aí saiu a condenação do primeiro. Ele é reincidente? Não. Por quê? Porque a sentença condenatória transitada em julgado não foi quanto ao crime anterior, foi quanto ao crime posterior. Mas ele vai ter contra si uma sentença condenatória transitada em julgado.
Então eu posso entender que esse cara tem maus antecedentes. Beleza? O ponto principal que me fez andar nessa live aqui, trazer essa live, foi principalmente com relação à lei de drogas. Por quê? A gente sabe que o usuário de drogas não tem a possibilidade de uma pena privativa de liberdade. Mas o usuário de drogas comete crime. Ele não pode ter uma pena privativa de liberdade, mas ele terá uma pena restritiva de direitos. Pois bem, ele cometeu crime, como eu mencionei. Se esse cara cometeu um crime, repara, ele tem contra ele uma sentença condenatória transitada em julgado. Se eu olhar a lei literalmente, ao cometer um novo crime, esse cara é considerado reincidente? Sim. Ao cometer novo crime, esse cara vai ser considerado reincidente. Pois é. O problema que a gente vai esbarrar é o STJ, em alguns julgados, disse o seguinte: esse indivíduo, quando tem uma condenação anterior transitada em julgado pela lei de drogas, esse indivíduo não será reincidente. E qual é a explicação para isso? A explicação que eles dão é a seguinte: quando ele, porventura, comete uma contravenção, tem uma sentença condenatória transitada em julgado por uma contravenção e comete um novo crime, ele não é reincidente, a contravenção, ele não vai poder ser preso. O mesmo raciocínio eu tenho que aplicar para o usuário de drogas. Então, o que o STJ definiu? Que o usuário de drogas, ele naquela circunstância, se ele cometer um novo crime, ao ser julgado por esse segundo crime, ele não vai ser considerado reincidente. Então pensa comigo, ele cometeu um crime de uso, foi processado, julgado, condenado, sentença condenatória transitada em julgado por esse uso. Foi lá e cometeu um furto. Ao ser julgado por esse furto, segundo o STJ, ele tem maus antecedentes, mas ele não será reincidente. Tudo bem? Tua pergunta foi, tem que ser reincidente específico? Rinaldo, essa reincidência da lei de drogas, ela é apenas para considerar quando ele cometer um novo crime de uso de drogas. Por isso é que esse julgado teve que essa reincidência aí vai ser importante para reincidência específica, entendeu? Foi justamente por conta disso. Na verdade, o julgado, e eu acho que isso vai começar a cair muito em prova, e a galera que está estudando para a defensoria, a galera que estuda principalmente para a prova da OAB, para a própria magistratura, eu enxergo que isso é uma questão que é uma questão muito forte para ser cobrada numa prova discursiva. Por quê? Porque tem todo um raciocínio interessante que você pode desenvolver, tá? Sim, ele terá maus antecedentes nesse caso. Por quê? Olha lá o conceito que eu dei de maus antecedentes. É aquele que vai ter contra si uma sentença condenatória transitada em julgado que acarrete a reincidência. Que não acarrete a reincidência. Entendeu? Então, vai ser considerado com maus antecedentes aquele indivíduo que terá contra si uma sentença condenatória transitada em julgado que não acarreta reincidência. Então, vamos recapitular. Quando a gente tem a reincidência, artigo 63 do Código Penal e artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Então, são 3 hipóteses. Ele cometeu um crime, sentença condenatória transitada em julgado, vai lá e comete um novo crime. Cometeu uma contravenção, sentença condenatória transitada em julgado, comete nova contravenção. Terceira hipótese, comete um crime, sentença condenatória transitada em julgado, vai lá e comete uma contravenção. São as 3 hipóteses. Malu, artigo 63 e artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Uso de droga, mas uso de drogas, ele vai ser reincidente específico
para fins do que dispõe a reincidência do artigo 28 da Lei de Drogas. Então, o artigo 28 da Lei de Drogas, ele tem hipóteses em que ele faz menção ao reincidente no uso da droga. Deixa eu pegar a redação certinha desse artigo para você conseguir compreender melhor. Ele traz, nesse caso, no artigo 28, as hipóteses para o usuário apenas. Então, ele diz assim, ó, artigo 28, eu não posso ter uma pena privativa de liberdade, então ele vai trazer advertência sobre efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade e medida de comparecimento a programa ou curso educativo. Aí você vai olhar, o parágrafo 3º, ele vai te trazer um prazo para o cumprimento dos incisos 2 e 3, que é um prazo de 5 meses. Mas ele vai trazer que, nesse caso, o parágrafo 4º diz que se ele for reincidente, em quê? Reincidente específico no uso da droga. A pena vai, ao invés de ter um prazo máximo de 5 meses, vai passar a ter um prazo máximo de 10 meses. Essa é a reincidência a que se refere a lei de drogas, entendeu? Então, eu não vou levar em consideração essa reincidência para fins do rigor da reincidência do Código Penal. Tá certo?